Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fé, Salvação e Obras. E hoje, neste vídeo, eu gostaria de falar com você a respeito do texto de Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, onde nós encontramos o seguinte: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. Esse texto tem sido usado para sustentar a ideia de que o apóstolo Paulo estava ensinando que o sábado, as festas e as questões alimentares da Torá eram transitórias, eram apenas sombras, que quando veio o Messias, Yeshua, o corpo, essas coisas perderam a relevância. Mas será que isso está de acordo com o que o apóstolo Paulo estava ensinando aos colossenses em todo este capítulo 2? No verso 16, o apóstolo Paulo começa com a expressão portanto. Assim, ele está concluindo um pensamento. Se nós queremos entender o que esse verso 16 e 17 está dizendo, nós precisamos de voltar aonde Paulo começou a construir esse pensamento. Portanto, nós temos que ler desde o verso 8 até o verso 15 para compreender o verso 16 e 17. Acompanhem comigo. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2, 8 a 15. No verso 8, o apóstolo Paulo começa exortando os colossenses a terem o cuidado de não se deixarem levar por filosofias e vãs sutilezas, baseadas em ensinos de homens e nos rudimentos do mundo. Essa expressão rudimentos do mundo, no grego, é estoikos. E estoikos é a base de toda a doutrina da filosofia estoica, do estoicismo. Nós já falamos um pouco a respeito do estoicismo no vídeo anterior. E ali nós falamos que o estoicismo se baseava na ideia de que o homem, para ter equilíbrio, felicidade e para ser um homem espiritual, ele tinha que abster-se de tudo aquilo que lhe conferisse algum prazer, seja através de alimentos, seja através de festas. Portanto, o estoicismo era uma doutrina baseada em ensinos de homens que prezava pela abstinência de todo o prazer. Mas o apóstolo Paulo continua construindo o seu pensamento dizendo que os irmãos em Colossos, eles já haviam sido circuncidados pela circuncisão do Messias e que quando eles estavam na incircuncisão da carne deles, nas transgressões, eles foram perdoados e foram ressuscitados pelo batismo, ou seja, aquilo que os prendia, a carnalidade do pecado que era contrário à Torá, foi perdoada pela obra do Messias, e que no Messias eles tinham a ressurreição
e tinham agora uma nova vida. Com isso, o apóstolo Paulo estava ensinando que não era simplesmente a supressão de prazeres que iria fazer deles homens santos, mas que sim o estar próximos do cabeça de toda a potestade, do Messias, que iria de fato torná-los santos. E ao dizer que eles já haviam sido circuncidados no Messias, o apóstolo Paulo combate uma outra acusação que eles poderiam estar sofrendo, a de, pelo fato de serem gentios, não poderiam participar de festas do sábado ou das questões ligadas à Torá, visto que os judeus que eram da circuncisão obrigavam que os gentios se circuncidassem para poder participar dessas coisas. Desta forma, nós chegamos ao verso 16 e entendemos que o que Paulo está dizendo é que ninguém poderia julgá-los por estarem participando das festas, por estarem guardando o Shabat ou por estarem guardando as questões alimentares, visto que a supressão de prazeres que o estoicismo pregava não poderia conferir a eles a proximidade com o Messias que de fato eles estavam buscando. E nem também o fato deles serem ainda incircuncisos na carne os diminuía ou os impedia de participar das festas, pois eles já tinham uma circuncisão muito mais importante, que é a circuncisão do Messias. E nós vemos que na conclusão deste capítulo, o apóstolo Paulo recomenda que nós, que cremos no Messias, não podemos estar debaixo de ordenanças como não toques, não proves. Essas ordenanças estão intimamente ligadas à doutrina do estoicismo. E nós não podemos também nos esquecer do verso 17, onde o apóstolo Paulo afirma que estas coisas, o sábado, as festas, são sombras das coisas futuras. Veja, quando Paulo escreveu essas coisas, Yeshua já havia morrido, já havia ressuscitado, o Espírito Santo já havia sido derramado sobre os discípulos e mesmo assim ele diz que as festas, o sábado, são sombras das coisas futuras e que o corpo é o Messias. Ou seja, essas coisas são projeções do Messias. A celebração de Pessach, Shavuot, Sukkot são cerimônias, são preparações que projetam a obra do Messias e que, ao praticar essas coisas, nós temos uma ideia cada vez mais clara a respeito da obra do Messias. Essas coisas não são o Messias, mas são projeções do Messias. Portanto, não tem nenhum sentido nós entendermos que Paulo está atribuindo as festas, o sábado, como coisas negativas, pois elas são projeções futuras da obra do Messias, quando ele retornar e trouxer consigo a ressurreição e o reino vindouro. Em última análise, o que nós temos de Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17 é a proibição de julgar alguém por celebrar o Shabat, as festas e questões alimentares. E podemos estender isso também ao não julgar aqueles que também não praticam essas coisas, pois, em consonância com aquilo que já foi escrito em Romanos capítulo 14 e em Atos 15, nós vemos que essas questões não podem ser dadas como juízo, como julgamento. Não podemos julgar a pessoa por guardar ou por não guardar. De fato, num contexto mais amplo, como nós já falamos aqui em outros vídeos, todas essas coisas devem partir de entendimento e fé. Só há valor em guardar o Shabat, em celebrar as festas e as questões alimentares, se de fato houver convicção, confiança e entendimento do que essas coisas simbolizam. O guardar por simples religiosidade pode até se encaixar naquilo que o apóstolo Paulo fala no final de Romanos 14, que aquilo que não é por fé é pecado. Por isso, é tão importante que nós estudamos, aprendamos e conheçamos essas coisas, para então podermos discernir o como e quando guardar essas coisas e o valor que isso tem na nossa vida.
com o Messias. E esse é o nosso objetivo aqui, estudar essas coisas. E se você tem interesse nisso, assine aqui o canal, se inscreva, ative o sininho. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e que o Eterno nos abençoe.